Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Vamos então revelar as operações de contra-espionagem de 60 agências de inteligência. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor no Tribunal Penal Internacional, interventor no Tribunal Internacional do Brooklyn, interventor no Supremo Tribunal Mundial. Estamos relatando os fatos que não foram levados à publicidade. A Lei Magnitsky, ela opera para individualizar todos aqueles oportunistas, terroristas, pessoas de má índole, que estão em cargos públicos e querem se favorecer através de delipêndio do tesouro do país que eles exercem esses cargos, em 196 países na ONU. Então, vamos ao relatório. Em 4 de dezembro de 2025, foi adquirida toda a produção de terras raras até 2030 por empresa americana. O contrato foi firmado. O material a ser trazido à superfície ainda não foi processado, mas já foi pago 460 bilhões de dólares. Que lógico, eles têm uma logística de procedimento. Sabemos que este governo não vai ter acesso a esta possibilidade. Vamos então para o segundo episódio. 2 caças da OTAN, 2 caças russos, foram subornados com 3 milhões de dólares cada um. 3 milhões de dólares pagaram para 2 pilotos russos, para que estes deixassem os caças russos, as ogivas nucleares, para dinamitar, jogar as bombas numa base militar da OTAN na Ucrânia e estabelecer a Terceira Guerra Mundial, toda a Europa, todos os Estados Unidos contra a Rússia. Então a inteligência russa efetivou este procedimento. Entendam, ou seja, falsa bandeira, né?
o crime de falsa bandeira. O sujeito suborna os russos entregam os aviões, as bombas, e você dinamita, ou seja, você explode a base da OTAN, provocando a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer com tudo isto? Vamos pegar os elementos que subornaram com 6 milhões de dólares aos 2 pilotos russos. Já temos todos os nomes deles em 27 países da União Europeia que quiseram estabelecer a Terceira Guerra Mundial contra a Rússia, envolvendo até os BRICS. Então, vamos proceder com mais revelações. O procedimento que estes elementos metidos a cagar cheiroso, colocar medo, dizer que vai matar, que vai torturar, que vai prender. Matar eles não dizem, né? Mas a intenção deles é essa. Enfiaram a faca no Bolsonaro, mataram muita gente inocente nos presídios, tem 7 defuntos. Na conta do Alexandre de Moraes, esse careca filho de uma puta. Conjuntamente com essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós chegamos até o envolvimento das emendas do Centrão. O Centrão, partido político, desse sujeito que nunca é de direita, nunca é de esquerda, ele estabeleceu todas as transações dos partidos do PT, das emendas PIX. Então a casa caiu para o Centrão, entendeu? Então todo mundo, desde domingo, bem fechadinho. E eles dizem, mas o que está acontecendo? Está todo mundo nervoso? Não está dando a revelação? Não, meu amigo, enquanto vocês aí estão discutindo o sexo dos anjos, se vão caçar um, vão caçar outro, se vai ficar para o ano que vem, se não vai ficar para o ano que vem, nós estamos trabalhando. E o trabalho é efetivo. Entendeu? Então nós estamos caçando. Então o sujeito que caiu na lei Magnificat não tem como sair. É um dossiê que vai ser utilizado de formas de, vamos dizer assim, negociar, ou vamos dizer assim, botar para rolo, acabar com você, com tua vida, com quem se meter com você, com todos os bancos. Entendeu, meu amigo? Então, vocês se meteram com as pessoas erradas. Vocês criaram a Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos da América, contra um senhor que ele é um estadista. É o senhor Trump. Entendeu? Então, quando você tem esse tipo de pessoas, você tem que entender que nós estamos para ganhar, não para perder. E estamos fazendo o nosso trabalho. Então, quando vocês dizem que tem que destruir, é uma guerra islâmica, o Islã contra o povo judeu, não, é o turco Erdogan, esse turco filha da puta, que ele quer destruir a América dos Estados Unidos. A USAID do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton, pagou mais de 8 bilhões de dólares só em passagens para que muçulmanos totalmente desorientados, levados pela ambição de se posicionar nos Estados Unidos, procederam a querer tomar os territórios dos Estados Unidos em vários estados. Então, a casa caiu. Nós estamos com os nomes de todos eles. Quem pagou as passagens? Ouviu, Obama?
Quem pagou as passagens? O Biden. Temos tudo. E pasmem, chegamos também a toda a documentação das urnas fraudadas na eleição, na reeleição do senhor Bolsonaro a segundo mandato contra Lula. Então, o Lula defunto, né? Então nós já estamos bem calçados. Agora é aquela história. Você acha que nós devemos botar uma azeitona na cabeça desses filha da puta? Ou nós vamos especificar e deixar para os chineses e para os russos e o Ayatollah Khamenei fazer a sua vendetta? Porque tenham certeza, eles aplicaram muito dinheiro com estes filhas da puta, traidores à pátria, em querer se estabelecer. E, bicho, eles vão querer fazer um massacre. Nós não temos capacidade de evitar, salvar a vida destes terroristas funcionários públicos que estão na estrutura da República Federativa do Brasil. Então a casa caiu, seus filhos da puta. Entendeu? Eu quero que vocês todos entendam. Quando você falece, você permanece durante 7 dias em estado de olhar para o seu corpo sem poder voltar para ele e nem desencarná-lo. E você sente tudo o que acontece. Você sente quando é levado à funerária, onde você é tratado da forma que for, você é vestido ou desvestido, você é lavado, você é treinado. E depois você vai para observar a disputa do cemitério. Você sente quando o cadeado do cemitério ele fecha. E ali vem a disputa do capiroto, do satânico, do Beuzebu, entendeu? Que ele vem te atormentar porque você era cínico, você era um filho da puta, que você mentia para todo mundo, falava para todo mundo que tu era bonzinho e tu era um filho da puta. Então você vai ser atormentado por eles durante 7 dias, entendeu? Você vai sentir tudo. Quando jogam a terra em cima do teu caixão, quando as formigas vêm te comer, quando teu corpo ele é todo esmagado, quando você entra a ser cremado, tudo você passa por isso, entendeu? E olha, isso tudo é porque você foi um filho da puta na vida. Entendeu, meu amigo? Então você que pensa que isso não vai acontecer contigo, espera e verás. Você vai ver como é que é, seu filho da puta. Entendeu? Não é uma questão de você dar um beijinho e aí você transou. Não, isso não é problema. Porque isso é sentimento. Isso é troca de carinho, afago. Mas quando você mente, quando você promete e não cumpre. Entenderam, seus filhos da puta? Então esse é o relatório. E vamos que vamos, porque hoje tem prisão. Muitas. Entenderam? Já estamos atrás do Alcolumbre, estamos atrás do presidente do Centrão, estamos atrás do Renan Calheiros, entendeu? Ah, sabes aonde está a jazida? Na mina em Alagoas. 500 bilhões de dólares
que esta administração do Lula não vai ver. Entendeu? Esse dinheiro não vai estar na mão dele. Porque ele não existe. Ele morreu, é um filho da puta. Conjuntamente com esse Gilmar Mendes, que ele está atrás da demarcação da Constituição de 1988, cláusula pétrea. As famílias que estavam assentadas, os índios que estavam lá, tudo pertence a eles. E aí ele, porque tem terras no Mato Grosso e amigos a querer tomar as terras que não compraram, roubaram, se estabeleceram no uso capião, todos eles vão perder. Entendeu? Tá ouvindo o Gilmar Mendes, filha da puta? Você e teu filho. E todos aí do Supremo Tribunal Federal. Vão pra puta que os pariu. Ouviram? Tá ouvindo? Quem tá xingando a mãe de vocês sou eu. Oscar Aníbal Chiapano. @gmail.com Mercado Pago. Esse é meu PIS de sobrevivência. Meu PIS de sobrevivência é meu e-mail. Meu PIS de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu PIS de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Não vai ter chinês aqui querendo invadir o Brasil. Ele pode até querer tentar. Ele disse que vai mandar um navio de saúde, mas esse navio até agora não chegou. O navio brasileiro que foi fazer um tour lá na Venezuela, ele alega que ele estava patrulhando aquela área porque ele estava chegando na Amazônia. E aqui tem o navio do Irã, todos monitorando as costas, porque aí eles ficam vendo o relevo da costa, entendeu? Para você entrar com os barcos e subir nos edifícios, no penthouse, colocar a metralhadora .30, .50, começar a tirar a esmo nas pessoas que estão na praia, cortar a cabeça, colocar em estaca, fazer um terrorismo, sabe? São filhas da puta. Te prepara. Te prepara, brasileiro. Incrédulo. Filho de uma puta. Entendeu? Você desmascarando mentiras. Vai pra puta que te pariu. Você não cansa por esperar. Te prepara, filha da puta. Te prepara. E vem quente que eu tô fervendo, filha da puta, pra você subir mais rápido pro capiroto, que ele vai achar você muito bonitinho. Tá bom, seus filha da puta? Encara, tu não é macho? Hein? Tu não é gangster? Hein? Tu não é metido a Pikachu, a matador, a cantar vantagem? Fala, filha da puta! Viraliza isto, tamo em guerra atômica nuclear contra esses filha da puta. Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rostana Bittencourt e esse é o Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Você já sabe, está com a gente no YouTube, não esquece de deixar o like
o joinha ali, ó, a curtida embaixo do vídeo, porque isso nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o link com seus amigos e familiares para que eles também possam acompanhar a gente ao vivo aqui no Sem Rodeios. Deixa sua mensagem no nosso chat do YouTube. Fala aí da cidade de onde vocês estão acompanhando o Sem Rodeios, a gente gosta de saber. E claro, né, suas dúvidas, comentários, sugestões ali também no chat. A gente vai acompanhando ao longo do programa, claro, na medida do possível. Quero cumprimentar meus companheiros aqui desse início de programa. Frederico Juncker, seja muito bem-vindo. Olá, Rossana. Olá a todos os amigos da Gazeta do Povo. Desejar uma ótima semana a todos e boa tarde. Rodrigo Constantino, seja bem-vindo. Obrigado, Rossana. Boa tarde ao Fred, a toda a audiência da Gazeta. Vamos nessa. Bom, vamos lá então. Recadinho importante também, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou a hora de fazer a sua assinatura pagando apenas R$1 por mês durante 6 meses, está aí na tela para você ver a oferta. Então você acessa gazetadopovo.com.br/R$1. Tem também o QR Code aí na tela para você apontar a câmera do seu celular. Mas vamos lá então começar o assunto do dia, porque o escândalo no Banco Master desgasta, claro, a imagem do STF. A gente vem falando desse assunto já há algum tempo aqui no programa, porque esse escândalo, então, gerou uma crise de imagem na corte e deve se tornar um dos temas centrais das eleições desse ano. Fred, você acha mesmo que o Banco Master, então, esse escândalo todo, toda essa história, deve ter muito reflexo nas eleições desse ano? Com certeza, Rossana. Primeiro porque o STF por si só já seria o grande tema mobilizador das discussões eleitorais em 2026. Pela forma como os ministros do Supremo vêm atuando, pelas violações de direitos humanos que eles vêm praticando, por essa confusão institucional que eles têm gerado no país, né, por todo arranjo institucional do país que está desmoronando em face dessas condutas dos ministros do Supremo, mas se havia dúvidas de que os ministros estariam abusando do exercício das suas funções jurisdicionais, o escândalo do Banco Master, né, afasta qualquer dúvida da forma como eles vêm se comportando à frente, né, do órgão de cúpula do Poder Judiciário. No caso do Banco Master, as coisas vão ficando ainda mais claras. Já vinha sendo questionado, por exemplo, a atuação de escritórios de advocacia que têm como advogados parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas no caso agora do Banco Master, em novembro tivemos aquela viagem realizada pelo ministro Dias Toffoli e pelo advogado Augusto de Arruda Botelho, que é advogado de um dos diretores do Banco Master, e que logo após essa viagem, eles vão lá assistir um jogo, a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O ministro Dias Toffoli volta para o Brasil. Alguns dias depois, ele dá uma decisão decretando sigilo absoluto nas investigações do Banco Master. Mas não só essa questão da decretação do sigilo absoluto é imprópria, mas também o próprio deslocamento da competência de apreciação dessas investigações para o Supremo Tribunal Federal. Assim como no caso da farsa da trama golpista, o Supremo deslocou a competência do primeiro grau para o próprio tribunal e depois do plenário do tribunal para a primeira turma, para julgar aqueles réus que não tinham foro por prerrogativa de função, o ministro Dias Toffoli se valeu de um documento que apareceu ali nas investigações, que dizia respeito a um contrato de compra e venda de imóvel entre o senhor Daniel Vorcaro e um deputado federal do estado da Bahia, para invocar e avocar a competência desse processo, dessa investigação contra o Banco Master. Não havia ali nenhum motivo, nenhum fundamento jurídico para o deslocamento de competência dessa investigação do primeiro grau para o Supremo Tribunal Federal. E aí, se havia qualquer suspeita quanto a essa conduta e a falta de ética e de parâmetro dessa conduta, as coisas, conforme os fatos vão vindo a público, começam a se entender por que o Toffoli fez esse deslocamento de competência e decretou sigilo absoluto sobre as investigações. Dias depois, surge o contrato celebrado entre o Banco Master e o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, no valor de 129 milhões de reais. E a esculhambação fica tão escancarada que o próprio presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, propõe
a criação de um código de conduta. Como se hoje o Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não se aplicassem aos ministros do Supremo. Ou a própria lei do impeachment, que prevê lá, dentre as hipóteses de crime de responsabilidade, o decoro que se espera dos ministros do Supremo Tribunal Federal no exercício das suas funções. Mas não só, no final de dezembro também, a questão da cariação que o ministro Dias Toffoli propôs de ofício, por iniciativa própria, entre o Banco Master e o diretor do Banco Central, que havia decretado a liquidação extrajudicial do banco. Então, fatos vão surgindo mostrando que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm blindado as investigações contra o Banco Master, recordando ainda que o próprio ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quando deixa o STF, o que ele vai fazer? Ele se torna conselheiro do Banco Master, lá no Conselho Estratégico do Banco. Então, você vê essa relação espúria entre o Supremo Tribunal Federal e o Banco Master, cujas investigações, por meio de e o aprofundamento dessas investigações por meio de uma CPI, são absolutamente necessárias, considerando, inclusive, no caso do Dias Toffoli, por exemplo, a questão envolvendo o dinheiro do roubo dos aposentados e pensionistas, que o ministro Dias Toffoli tentou blindar as investigações do INSS, tentou paralisar as investigações contra o careca do INSS e todos os demais envolvidos no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, e foi somente por meio do trabalho da CPMI que se conseguiu trazer luz a todos aqueles fatos. Depois, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, quando presidente do STF, acabou decidindo remover o processo das mãos do Toffoli e o processo acabou sendo direcionado para o ministro André Mendonça. Nesse caso também do Banco Master, agora Dias Toffoli, novamente o mesmo personagem, tentando blindar o senhor Daniel Vorcaro e atrapalhar as investigações, porque essa investigação com certeza traz aí à luz todos os fatos envolvendo grande parte das elites políticas e judiciárias do Brasil nesse compadrio espúrio que se estabeleceu em Brasília e uma corrupção generalizada, né, uma degradação institucional, inclusive com aqueles ataques feitos, inclusive com a participação de influenciadores contra o Banco Central pela decisão técnica que o banco tomou em relação à liquidação extrajudicial do Master. Então, com certeza, em 2026, essa investigação do Banco Master atinge ainda mais a reputação do Supremo Tribunal Federal e colocará o Supremo, não só por tudo que o Supremo tem feito nos últimos anos, no centro do debate político-eleitoral, mas o Master reforça ainda mais esses questionamentos face à atuação do STF, Rossana. Bom, vamos ouvir agora a opinião do Rodrigo Constantino, então, sobre esse assunto. Constantino. É pouco até acrescentar em relação ao que o Fred disse. A única coisa que eu vou dizer é que a reputação do STF já está um tanto chamuscada, né? Não precisava para expor assim o nível de corrupção em que chegou a corte, né? Porque eu mesmo denunciava e sempre denunciei a promiscuidade do Poder Judiciário, né? Em várias instâncias, juízes, desembargadores participando de palestras, de eventos, que muitas vezes tem ali empresas que, por sua vez, são julgadas nessas próprias cortes, né? Por esses próprios juízes. Então, tudo isso sempre foi um grau de promiscuidade muito grande no país. Mas agora a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um grau de corrupção sem precedentes, né? O caso do Banco Master realmente expôs, né, de uma maneira atípica, né, o que se passa ali nos bastidores. E o mais interessante talvez seja que quem está trazendo à tona essas revelações é a velha imprensa. A Malu Gaspar no Globo, agora até o Estadão, a Folha, estão dando essas notícias, né? Hoje está em destaque: irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master, né? Então, mais uma vez, o mesmo personagem, um amigo do meu pai, que quando começou a ser investigado, chegou perto ali dele a Lava Jato, foi onde tudo começou a implodir, né? Foi realmente o ponto de inflexão, a reversão toda, talvez desse caso que tenha sido o principal caso de combate à corrupção no Brasil e que alimentou a esperança do povo brasileiro de finalmente colocar atrás das grades os tubarões, né? Os caciques políticos e tudo. Quando chegou ali
no judiciário, principalmente na última instância, no amigo do meu pai e tudo, as coisas começaram a travar, né? E depois reverter. Hoje, a gente está chegando muito perto daquele momento que eu mesmo falei nas minhas análises na época que ia acontecer e falava não é brincadeira, né? A gente fala essas coisas no Brasil e tem que levar a sério, que é o dia que o povo vai começar a pagar indenização aos corruptos. Estamos chegando muito perto disso aí. Então, o caso do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro, ligado aí de forma muito escancarada a essa elite toda, política e também do Poder Judiciário, é um caso que tem o potencial de abalar as estruturas já podres e carcomidas da nossa republiqueta. Mas a pergunta que muita gente faz, Rossana, e é uma pergunta legítima, é se isso é suficiente para ter alguma consequência. Porque nós estamos já num estágio de alienação, de anestesia, que a própria velha imprensa ajudou a criar. Vamos combinar, porque alimentaram o monstro que hoje eles denunciam, né? Porque então estavam perseguindo ali o bolsonarismo, e aí era legítimo, né? A própria Malu Gaspar chegou a escrever numa coluna que era uma causa nobre, mas agora é preciso conter. Quer dizer, a grande jornalista que está trazendo à tona o escândalo do Banco Master aplaudia, até ontem, abuso de poder, arbítrio, né? Direitos humanos sendo atropelados, porque era por uma boa causa, perseguir Bolsonaro. Então isso é o Brasil, isso é a velha imprensa, isso é o Brasil, né? Tá todo mundo meio ligado aí, né? E o telefone do Vorcaro, que ele não quis na cariação dar a senha, né? Tem um potencial explosivo grande, todo mundo sabe disso, fica imaginando só, alguns sabem, né? O teor das conversas, né? Foi do telefone que veio a questão até do contrato de 129 milhões com a banca, com o escritório da família do Alexandre de Moraes, que, aliás, na cariação, o Toffoli mandou as perguntas, né? A delegada da Polícia Federal ficou constrangida com isso, já falamos disso aqui, mas entre as dezenas de perguntas que o Toffoli mandou, não constava nenhuma sobre o contrato multimilionário com o escritório da família do Alexandre de Moraes. Veja, né, que falta de curiosidade, sendo sarcástico, né? Então, nós estamos lidando aqui com uma grande máfia, uma grande organização criminosa. É Orcrim mesmo, né? E isso precisa ser dito porque é uma situação muito diferente de promiscuidade, de aquele conflito de interesses, aquela coisa meio, a zona meio cinzenta ali, onde o cara recebe favores e vai julgar, e é o histórico do Brasil. Não. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito maior, né? Agora, qualquer pessoa atenta, por isso que eu disse que a imagem já está muito chamuscada, qualquer pessoa atenta já sabe que estamos lidando com uma quadrilha que os seus tentáculos atingiram a Corte Suprema do país. Mas existe muita gente alienada, por isso que cada escândalo desse, com a participação agora da velha imprensa, sim, respondendo a sua pergunta inicial, Rossana, tem potencial eleitoral e de desgaste do próprio Lula e por aí vai. Eu dou um exemplo. A minha esposa está em viagem e na sala no lounge, né, de espera do embarque, ela conversava com um americano que fala português. Bem, e o assunto virou Brasil e ele começou a elogiar Alexandre de Moraes. Quer dizer, o gringo que fala português consome notícias sobre o Brasil por meio de o que vem da Globo. Nem o Wall Street Journal ele deve ler, porque o Wall Street Journal andou denunciando o autoritarismo, né, do Moraes e colocando em dúvida, até mesmo na caneta do Nicas, que é um jornalista com um viés progressista, democrata, né? O Jack Nicas. Então, imagina o nível de alienação de muita gente que existe por aí, porque a imprensa, de certa forma, blindou Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Quando a minha esposa disse quem era o marido dela, falou, olha, o meu marido é um dos perseguidos, perdeu o passaporte, conta bancária, foi censurado por nada. Ele começou a ficar meio assim, né? Não, ele depois mudou de assunto e foi embora. Então tem gente que não quer saber a verdade ou que, de alguma forma, fica espantada ainda com
algumas informações que não chegaram a eles. Né? Então, ainda temos um trabalho longo pela frente. Né? Essa turma aí, essa classe de intelectuais, artistas, gente que vence prêmio internacional e faz discurso, né? Como se vivêssemos numa ditadura e o Alexandre de Moraes tivesse salvado a democracia. Tem muita gente que cai ainda nessa ladainha. Muita gente, né? E nada, nenhuma palavrinha sobre o Banco Master por essa turma. Alguns falam, viu? O Rubens Paiva agora está se manifestando porque parece que perdeu dinheiro. Aí quando chega na parte mais sensível do bolso, né? Do corpo, que é o bolso para essa turma da esquerda, aí mete lá textão enorme na Folha de São Paulo denunciando. Então, ainda temos um árduo caminho pela frente, Rossana, mas cada vez mais gente, sem dúvida, acorda para o que aconteceu com o país e com o STF. Deixa eu registrar alguns comentários aqui do nosso chat. O Caio Queiroz falou, olha, se investigar direitinho, eu tenho quase certeza que escândalo do INSS, Banco Master e tráfico na Venezuela pode estar tudo interligado em relação à movimentação de dinheiro de lá para cá. Tem também aqui o comentário do Tadeu Santana, perguntando se existe possibilidade desse banco ser dos ministros envolvidos e Vorcaro ser apenas o fantoche. Fred, vamos continuar nesse assunto, então, para falar especialmente da relação aí com o Dias Toffoli, né? Porque familiares dele, então, tiveram sociedade com um fundo ligado ao Banco Master. Pois é, Rossana, novas informações envolvendo Dias Toffoli e o Banco Master. A família do Dias Toffoli seria ali proprietária de um resort no norte do Paraná, chamado Taiaiá Resort, e teria como um dos sócios ali um fundo que está sendo investigado no escândalo do Banco Master. Então, você vê que Dias Toffoli envolvido novamente em uma confusão. Inclusive, essas reportagens envolvendo o Dias Toffoli, vamos nos recordar que as duas figuras centrais no STF envolvendo o escândalo do Banco Master são Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E não por coincidência são os dois que instauraram o inquérito das fake news, o inquérito 4781. Dias Toffoli era presidente do STF, por meio de uma portaria de ofício, instaura o inquérito das fake news, com base num artigo do regimento interno do STF, e depois designa o ministro Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. E hoje são as duas figuras centrais dentro do STF envolvidas com esse escândalo do Banco Master. Em relação até a essa pergunta do espectador, envolvendo, será que tem algum ministro do STF que seja sócio do Banco Master? Há uma especulação de que haja um grande empresário que é conhecido também aí por negócios escusos e operações sombrias, por assim dizer, que é o Nelson Tanuri. Nelson Tanuri é um empresário altamente controverso e que especula-se que ele seja sócio oculto do Daniel Vorcaro, dono, CEO do Banco Master. Esse Nelson Tanuri é um empresário baiano, que tem ligações com José Dirceu e, inclusive, acusações de que ele atuaria como uma espécie de operador do José Dirceu desde lá dos anos 2000, quando ele compra, por exemplo, o Jornal do Brasil, que basicamente o Nelson Tanuri compra empresas em dificuldade e ele estaria se valendo do Banco Master para conseguir dinheiro para então comprar essas empresas, dentre elas a Ambipar, que é uma empresa que também se envolveu num grande escândalo, uma empresa que se vendia como um ótimo investimento na economia verde, economia sustentável, e se comprovou ali agora uma série de questões problemáticas na gestão da empresa e o valor das ações dessa empresa despencaram. Nelson Tanuri é sócio, um dos principais sócios dessa empresa. Então, esse escândalo, o potencial explosivo desse escândalo do Banco Master, que você vê que cada semana vai passando e vão surgindo novidades e novos personagens, né, ligados aí ao Banco Master, e essa ligação envolvendo o próprio Dias Toffoli, que, repito, foi o ministro responsável por instaurar o inquérito das fake news e foi também, dentre todos os integrantes do STF, ele, Dias Toffoli, conhecido por anular a maior parte das condenações da Operação Lava Jato, por suspender o pagamento daquela multa de 10 bilhões que foi imposta à JBS também no âmbito da Operação Lava Jato, e esse resort também no norte do Paraná, que tem ali a família do Toffoli como sócia, proprietária desse resort, e especula-se inclusive ali também
aí no campo da especulação, não é confirmado, mas que o próprio Dias Toffoli seria também uma espécie de sócio oculto desse empreendimento. Então, repito aqui, com base no que aconteceu no âmbito da questão do INSS, né, conforme as investigações foram aprofundando, chegou-se agora o nome do Lulinha, que se receberia a mesada, né, do careca do INSS e todo aquele arranjo e sustentação política que se fez nesse esquema do INSS, né, para que ele prosperasse e continuasse ali, mesmo com denúncias de milhares de cidadãos, que foram milhares de ações judiciais que foram propostas questionando esses descontos indevidos, e você vê que os órgãos de controle, o próprio Ministério da Previdência e o INSS, nada fizeram para estancar esse esquema criminoso. Da mesma maneira, do Banco Master, você vê uma tentativa aí, inclusive encabeçada pelo Dias Toffoli, pelo ministro do TCU, Jonatas de Jesus, de tentar reverter a liquidação extrajudicial do banco. E aqui um fato interessante também do ministro Jonathan de Jesus. As pessoas acho que não vão se lembrar disso, mas lembra quando o ministro Luiz Roberto Barroso falou aquela célebre frase: eleição não se ganha, eleição se toma? Sabe com quem que ele estava conversando nos corredores do Congresso Nacional? Com o então deputado Jonathan de Jesus, que hoje é ministro do TCU. Então, você vê, né, essa associação aí espúria entre esses integrantes da casta política, da casta judiciária e esses escândalos todos. Então, são personagens já velho conhecidos dos brasileiros, mas você vê a cara de pau desse pessoal sobre o escrutínio da imprensa hoje, que está questionando, especialmente pelo trabalho da Malu Gaspar. É importante que se diga que ela trouxe à luz uma série de fatos envolvendo aí o Banco Master, a despeito de uma tentativa, né, do próprio banco de comprar esses influenciadores para reverter a liquidação extrajudicial do banco. Você vê que, conforme essas investigações vão sendo aprofundadas, chega ainda mais no núcleo ali desse consórcio que governa o país, o petismo e o STF, que infelizmente o STF se transformou no mero braço jurídico do petismo ao longo do tempo. E o Dias Toffoli é quem melhor representa esse consórcio, ele que não havia passado em 2 oportunidades num concurso de juiz de direito no estado de São Paulo, não tinha nenhuma produção acadêmica ou jurídica séria, e aí ele foi indicado para o STF simplesmente pela trajetória que ele tinha como petista ali, né, um dos militantes do PT históricos, advogado da união do Lula, e aí ele chega no STF e aí você vê o que ele está fazendo, e não estranha para quem conhece a biografia do Dias Toffoli, sabe por que ele chegou no STF, e o que ele está fazendo ali é justamente, né, o que já era esperado, considerando que ele não cumpria nenhum dos 2 requisitos constitucionais para ser indicado para o STF: reputação ilibada e notório saber jurídico. Tem um vídeo célebre do Toffoli mesmo dizendo, quando ele era advogado, que ele teria roubado lá os autos de um processo. Ele conta isso dando risada no evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para os alunos, como se fosse, né, uma conduta altamente meritória, ele roubando os autos de um processo lá para beneficiar um cliente dele. Então, esse é o padrão de moralidade de conduta do senhor Dias Toffoli, e esse fato não estranha, considerando, né, a biografia do ministro, inclusive essa questão do resort aí, que já era muito comentada, né, a revista Cruzoé trouxe a público esse fato lá em 2020, se não me falha a memória, envolvendo esse resort, as ligações com a família do Dias Toffoli. Agora, mais essa informação de que esse fundo, que é ali também acionista desse resort, está envolvido nas investigações do Banco Master, Rossana. Constantino, por mais que a gente tenha comentários aqui no chat, né, falando que não é nenhuma novidade, que os ministros do STF são corruptos, enfim, a gente tem que trazer à luz esses fatos, a gente tem que comentar isso e mostrar que, de fato, essas relações são muito escusas, né? Sem dúvida, né? O papel da imprensa é denunciar sempre, né? E colocar luz sobre aquilo que os poderosos, né, que essa elite no poder no Brasil, gostariam de manter às sombras, né? Esse é o papel da imprensa. A Gazeta do Povo vem fazendo isso de forma coerente, sistemática. Eu chamei atenção aqui para a mudança de postura de alguns veículos, né? Claro que a gente vai elogiar as reportagens da Malu Gaspar de agora, mas eu chamei atenção para o que ela escreveu algumas semanas atrás. Quer dizer, parece que eles permitiam os abusos, passavam pano, quando o alvo era bolsonarista.
Aliás, o Fred descreveu mais alguns casos, né, mais alguns escândalos e tudo, e a gente está vendo, né, que a política nacional voltou às páginas de polícia. É um escândalo atrás do outro. O Fred mencionou o TCU, agora tem mais uma, né? Ministro Fresquinha. Ministro do TCU e pai enviaram emendas para construir 300 casas em Roraima, mas só uma foi erguida. Então, por aí começa, né? As coisas voltaram a pulular na imprensa, né? Inúmeros escândalos envolvendo um monte de gente. Essa outra aí, que o marido parece que fica até criticando o PT nas redes sociais, mas a esposa recebeu 700 mil, né, do careca do INSS, parece, de forma indireta, e foi indicada para o cargo pela Gleisi Hoffmann, do PT. Né? Então, onde é que está a coerência, né, do casal? Mas, enfim, vários escândalos voltando a pipocar, e a gente começa a pensar e entender, né, por que perseguiram tanto o bolsonarismo? Por que estão matando Jair Bolsonaro na prisão? Por quê? Né? Por que até a velha imprensa se calou ou aplaudiu os arbítrios, os abusos, o atropelo aos direitos humanos, quando o alvo era bolsonarismo? Porque o Bolsonaro, de certa forma, e o seu entorno, o núcleo bolsonarista, travou essa roubalheira no país, essa sacanagem toda que a gente voltou a ver agora. Quando eles falavam o Brasil precisa voltar, a gente entende o que eles estão falando. Era esse Brasil que tinha que voltar. O Brasil de esquema para tudo que é lado. Dessas elites corrompidas, mandando milhão para cá, milhão para lá, quiçá bilhão. São bilhões e bilhões. Lei Rouanet, que voltou a irrigar os artistas engajados, militantes. Sindicato voltando a se lambuzar em esquemas, inclusive roubando de idoso que precisa do dinheiro para comprar remédio, né? E por aí vai. Quer dizer, voltou tudo, lubrificou a máquina. O sistema estava com areia na engrenagem. A areia chamava-se Bolsonaro. Jair Bolsonaro e o seu governo estavam impedindo o funcionamento desse troço. E eles precisavam se livrar desse fardo, né, desse incômodo. E olha aí o que está acontecendo com o país. Tudo, aliás, no PT é fake, né? Até os músculos do Lula. Tudo é fake, tudo é uma farsa. É para consumo interno, né? De uma elite que tem uma visão estética de mundo e mente que nem sente, né? São mitomaníacos, mesmo enganam, ficam ludibriando os idiotas úteis. Cada vez há menos idiotas úteis, graças às redes sociais, ao jornalismo sério de um ou outro veículo, como a Gazeta do Povo, que vai despertando, trazendo essas notícias, essas informações que são importantes e mostrando um certo histórico, né? Porque não é uma coisa isolada, porque senão a gente fica até meio, né, atordoado. É uma enxadada ou uma sucuri, não é uma minhoca. Cada hora uma coisa. Imagina, né? Na época que o autor do País dos Petralhas 1 e 2 denunciava esse troço. Ele estaria hoje frenético, tendo que falar a cada dia 6 textões no blog da Veja dele. Só que agora ele está no UOL, que é o lugar dos decadentes, tendo que defender o indefensável. Porque virou a casaca, sabe-se lá por quê. Parece também que foi no mesmo momento ali que eu mencionei que a Lava Jato chegou perto do Poder Judiciário, uma coisa meio coincidente. Chegou perto de alguns ministros. Então, é muita gente corrompida. Essa que é a verdade. É muita gente no Brasil querendo o seu pirão primeiro, e um pirão obtido de forma ilícita. E aí vem, de repente, um governo meio sério lá, coloca ministérios técnicos, gente parando de fazer esquema, tentando endireitar para valer o Brasil. Isso deu um bug na turma, deu um desespero, inclusive. Vamos viver de o que agora? Imagina esse pessoal ter que trabalhar. Imagina o Gilmar Mendes ter que criar um escritório de advocacia e concorrer no mercado sem credenciais, né? sem tapete vermelho, sem...
Imagina esse pessoal todo do STF ter que fazer isso e competir aí no mercado. Pô, até o Cacai andou reclamando, o Cacai despachava no STF de bermuda. Andou reclamando, porque a coisa ficou tão escancarada que ele falou, agora só tem espaço para os parentes deles. Tá numa autofagia essa turma, ele está reclamando do espaço dos bons e velhos, né? Advogados dos esquemas. Isso é o Brasil, é várzea, né? Várzea total. Só que tudo isso está exposto em praça pública agora, as entranhas estão expostas. E eles estão tendo que intensificar cada vez mais a perseguição aos veículos independentes e aqueles que denunciam nas redes sociais. Por isso que eles não param de pensar em censura e controlar, claro, as eleições. Não poder lembrar nada disso na época das eleições, porque isso tudo desgasta muito a turma dos corruptos. Bom, deixa eu convidar aqui para participar dessa conversa também Deltan Dallagnol, que já está com a gente. Bem-vindo, Deltan. Acho que você está sem áudio, Deltan. Tá me ouvindo? Poxa, agora sim, eu estava ajeitando o meu som aqui. Olá, Rossano, olá, Fred. Bom demais estar com vocês. Entrei na finalzinho da fala do Constantino. Grande abraço, já deixo para o Constantino. Só que eu não ouvi o assunto, Rossana. Me conta. Não, vou te falar aqui, quero, na verdade, pedir para você comentar, Deltan, sobre a defesa do Vorcaro, né? Que a gente está falando sobre a situação do Banco Master e dessas relações escusas com os ministros do STF, mas que a defesa, então, do Daniel Vorcaro reúne 5 escritórios renomados, né? Uma equipe jurídica de peso, claro, né? Sim, bora, vamos lá. Ó. O Daniel Vorcaro, ele tem um exército aí de advogados. E eu vou contar para vocês quem que é o general que comanda essas tropas. O que eu vou mostrar para você agora é algo que vai te deixar bastante impressionado. Você vai conhecer o verdadeiro exército de advogados do banqueiro ostentação Daniel Vorcaro, dono do Master. Vai conhecer quem que é o general que comanda essas tropas de advogados e é o estrategista-geral da defesa do Vorcaro. E por fim, mas não menos importante, você vai entender quais que são as frentes de batalha desse exército no que é uma verdadeira operação de guerra pela sobrevivência de Vorcaro, do Master e de todas as autoridades e políticos que ele pode arrastar consigo se ele cair pro desfiladeiro, pro penhasco. Já ficou claro a essa altura que o Daniel Vorcaro ele é sim um dos banqueiros mais poderosos do país, que costurou, cresceu e alimentou uma rede de conexões políticas que funcionam como um verdadeiro escudo protetor contra aqueles ataques de rivais ou fiscalizações de órgãos de controle. Por tudo o que aconteceu desde que o Banco Central mandou liquidar o Master, já deu para perceber que essa estratégia aí do Vorcaro de ter conexões políticas poderosas deu certo e deu muito certo. Nunca se viu tanta decisão estranha de autoridades e poderosos de Brasília em prol de um homem ou de um banco tão pequeno como o Master. Na Lava Jato, gente, as decisões estranhas elas só começaram a vir anos depois do começo da operação, quando ela pegou certos políticos ligados a certos ministros. Lembrando que o Vorcaro, segundo a apuração do jornal O Globo, ele andava em Brasília dizendo que ele fez questão de ter amigos poderosos para protegê-lo justamente. Porque esse seria o único jeito, segundo ele, de sobreviver no perigoso e implacável mundo dos grandes bancos. E ele não estava mentindo. O Vorcaro ele já teve Ricardo Lewandowski, Michel Temer, Guido Mantega contratados para prestar consultoria ao Master. A Viviane Barsi, mulher do Moraes, foi agraciada com o contrato de 130 milhões de reais com o Master. Além disso, o Vorcaro voava para cima e para baixo com políticos poderosos e é conhecido pelas suas festas de ostentação em Brasília. E agora, com o Master e o Vorcaro sob investigação da Polícia Federal e com a liquidação do Banco Central, o Vorcaro montou um verdadeiro exército de escritórios de advogados. Dá uma olhadinha aqui comigo nesta matéria que eu vou mostrar para vocês aqui da Folha de São Paulo. Defesa de Vorcaro tem exército de 5 escritórios e apoio de ex-procurador do Banco Central. Dá uma olhadinha aqui, ó. A ofensiva jurídica conta com 5 escritórios que trabalham em 4 frentes: STF, Banco Central, Tribunal de Contas da União e Exterior. A equipe atua com um padrão que costuma ser classificado no mundo jurídico como agressivo, tanto nos autos como nos bastidores do TCU e do STF, e conta com o apoio técnico de um ex-procurador do Banco Central, especialista em regimes especiais,
como da liquidação extrajudicial aplicada pelo órgão regulador ao Master. Só essa informação já seria impressionante. 5 escritórios de advocacia? Mas para que ele precisa de 5? Se para um, o da esposa do Moraes, Vorcaro já está pagando 130 milhões de reais. Tá muito bem pago, né? Tá bem pago até demais. Era para o escritório da família de Moraes fazer tudo sozinho. E quais são as frentes de atuação de defesa do banqueiro? As duas principais, de acordo com a imprensa, são as seguintes. Primeiro, tentar trocar o liquidante do Banco Master, ou seja, quem está responsável pelo futuro dos ativos do Banco Master. Dá uma olhadinha aqui, ó. De acordo com pessoas envolvidas no caso ouvidos pela Folha na condição de anonimato, os advogados trabalham para trocar o liquidante do Master, Eduardo Félix Bianchini, nomeado pelo Banco Central e representado pela empresa EFB Regimes Especiais. A segunda frente de batalha é a atuação dos advogados nas questões criminais envolvendo o Vorcaro. Olha aqui. Dos 4 escritórios de advocacia que representam o Vorcaro nas ações do STF no processo do TCU, 3 atuam na área criminal, ou seja, 4 escritórios, 3 estão preocupados em tirar o Vorcaro da cadeia e manter ele longe dela. Tem aí o Podvó Advogados, Marcelo e Sérgio Leonardo Advogados Associados, Bottini e Tamassauskas. Esse eu não conheço o Bottini aí, né? E um ainda na área regulatória, que é o Vardi Advogados. Esse é bem famoso e eu já vou te explicar por quê. Tá, Deltan, mas quem que comanda esse exército? Aí eu mostro para vocês o que o Lauro Jardim, o colunista do Globo, revelou aqui pra gente, ó. Daniel Vorcaro tem uma penca de advogados contratados a peso de ouro, como a gente viu, para cuidar das suas encrencas, mas a sua defesa é coordenada pelo paulista Valfrido Vardi. Vocês sabem quem que é o Valfrido Vardi? Vardi é um dos advogados que atuou junto ao STF para derrubar pela metade aquelas multas bilionárias das empresas que fizeram acordo de leniência na Lava Jato. E ele conseguiu, com aquele descontão de mais de metade do valor das multas. Lembra disso aqui, ó. Empresas reconheceram corrupção, confessaram seus crimes e concordaram em pagar multas bilionárias. Aí, eles entraram com uma ação no STF para rever as multas, depois que o Toffoli fez toda aquela lambança com os casos da Lava Jato. E aí conseguiram reverter e diminuir pela metade as multas bilionárias que as empresas tinham confessado e tinham reconhecido os débitos e tinham se comprometido a devolver. Gente, ele é um advogado anti-Lava Jato. Ele já escreveu livros, artigos detonando a operação e é também um dos maiores aliados públicos do grupo do ministro Gilmar Mendes no STF. Vocês podem ver isso por esse artigo aqui de opinião dele no Conjuro. Ó. Olha aí. Nesse artigo, ele defendeu a adesão absurda do Gilmar sobre a lei do impeachment. Você consegue acreditar que alguém conseguiu defender isso? Mas ele também é um grande aliado de ninguém mais, ninguém menos do que o blogueiro Reinaldo Azevedo. Olha aí, hein? Aquele mesmo que era o maior antipetista da história do Brasil, até, de repente, subitamente, ele se tornar o mais lulista de todos os tempos. Uma transição mais estranha do que qualquer outra que a gente pode observar no reino animal. O Reinaldo, por coincidência, estava defendendo no portal UOL a acareação que o Toffoli queria fazer entre o Vorcaro e um dirigente do Banco Central. Outra defesa inacreditável. Esse pessoal deveria ganhar o Oscar das defesas inacreditáveis. Olha aqui o que o Reinaldo Azevedo escreveu. Eu ainda não entendi, e não entendi mesmo. Não estou exercendo o papel de falso sonso. Falso não, né? Falso sonso não. Eu tiraria o falso. Porque se considera, sei lá como chamar, indelicado fazer a acareação entre Daniel Vorcaro, ex-comandante do Banco Master que foi liquidado, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Aí o Reinaldo não estava entendendo por que era errado fazer essa acareação. A decisão de acareação iria beneficiar o Vorcaro ao igualar o dirigente do Banco Central que investigava com o próprio Vorcaro investigado. A medida ela não fazia nenhum sentido e havia claros indícios de desvio de finalidade, ou seja, de uma ilegalidade. Não é indelicadeza, não, Reinaldo Azevedo. É ilegalidade tremenda. A decisão foi tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Toffoli desistiu dela. Vocês pegaram o quadro geral? Mas e você, hein? Você acha que o Vorcaro ele vai conseguir usar esse time, esse grande time, esse exército que ele montou, para vencer, não na justiça, mas para vencer a justiça? Me conta aí a sua opinião nos comentários.
Bom, participem então com os comentários do nosso chat do YouTube. Tem também uma enquete para vocês votarem ali sobre o escândalo do Banco Master e o impacto nas eleições de 2026. Não esquece também de dar aquele like ali, ó, o joinha, que ajuda muito a gente. A gente muda de assunto um pouco agora para falar sobre o escritório de uma ministra do STM que recebeu R$700 mil do careca do INSS. Fred, essas histórias que envolvem ministros dos nossos tribunais superiores não param, né? Pois é, Rossana. Hoje, só a primeira parte do programa, a gente falando dessas relações escusas entre integrantes do Poder Judiciário, grandes escritórios de advocacia e os grandes corruptos do Brasil. Até estava me recordando aqui, enquanto o doutor falava, né, do Valfrido Vardi, conectando com o comentário do próprio Constantino, que lembrou do finado Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, que escreveu lá O País dos Petralhas, e agora se vê o absoluto silêncio do Reinaldo Azevedo sobre o escândalo do Banco Master. Aí você vai ver por quê? Porque o sócio dele, no podcast que ele faz, é quem? É o advogado, coordenador da estratégia jurídica do Banco Master. E essa relação agora entre a ministra do STM, o careca do INSS, também veio outra informação de que um ex-ministro do STJ, Nefe Cordeiro, também teria recebido valor semelhante, próximo aí dos 700 mil, do careca de uma empresa ligada ao careca do INSS. Você vê que o esquema dessas organizações criminosas é sempre o mesmo. Contratar grandes escritórios de advocacia que têm acesso privilegiado a gabinetes de ministros dos tribunais superiores para anular essas operações, para paralisar as investigações, para garantir a impunidade dos corruptos no Brasil. O ponto fora da curva das últimas décadas no Brasil foi justamente a Operação Lava Jato. Por quê? Porque o que era comum nos anos 2000, você pega as grandes operações realizadas anticorrupção no Brasil, você tinha uma condenação no primeiro grau, eventualmente até conseguia confirmar essa condenação no segundo grau, mas chegava no STJ ou no STF, eles encontravam ali alguma filigrana jurídica, alguma tecnicalidade para anular as condenações. Quando a Lava Jato sensibiliza a sociedade brasileira, né, quanto ao tamanho da corrupção que estava ali dentro das entranhas do Estado brasileiro, você vê que os ministros dos tribunais superiores ficaram ali, de alguma maneira, pressionados e foram compelidos a manter as condenações até que eles conseguiram fazer um acordão, enfim, e depois anular essas condenações, infelizmente, no âmbito da Operação Lava Jato. E eu queria fazer um paralelo entre essa divulgação do careca do INSS e uma ali das fases da Operação Lava Jato que envolvia a FEComércio do Rio de Janeiro. Havia lá um presidente da FEComércio, Orlando Diniz, o FEComércio que tem acesso ali a um orçamento gigantesco e que ele estava disputando a presidência dessa entidade. O que ele fazia? O que ele fez para garantir sua permanência na presidência da FEComércio? Contratou grandes escritórios de advocacia. Só num dos contratos ele havia, à época, contratado o escritório do ministro, hoje, Cristiano Zanin, por R$68 milhões. E eram números muito parecidos com esses das contratações do Banco Master, aí, que só no ano passado gastou mais de R$500 milhões com despesas jurídicas. Em 2024 também gastou um valor aproximado com despesas jurídicas desses grandes escritórios que não são conhecidos no mercado por sua qualidade técnica, mas muito mais, no caso desses escritórios, pela capacidade que tem de interlocução junto aos tribunais superiores e garantia de acesso a esses tribunais, não por meio de uma advocacia técnica especializada, mas muito mais por meio de uma atividade de lobby escancarado, como é o caso da esposa do ministro Alexandre Moraes, que comprovadamente só atua no único processo judicial até agora, é a única comprovação que tem de uma atuação jurídica dela, num contrato de R$129 milhões, e agora essa informação envolvendo essa senhora ministra do STM, que chegou no Superior Tribunal Militar com apoio da Gleisi Hoffmann, do seu ex-marido Paulo Bernardo, e agora também essa revelação dessa ligação dela com o careca do INSS. Então, infelizmente, você vê mais aí a ligação que coloca em xeque, inclusive, infelizmente, eu digo isso na condição de advogado, a imparcialidade e a legitimidade dos tribunais no país, quando você vê
diariamente relações espúrias envolvendo corrupção no âmbito de tribunais. Tivemos aquele caso grotesco envolvendo um advogado do estado do Mato Grosso que foi morto. Chegou-se ali ao celular dele e se descobriu uma indústria de venda de decisões judiciais no âmbito do STJ, envolvendo no mínimo 4 gabinetes de ministros. Por meio das suas assessorias, os assessores estavam comercializando decisões judiciais. E agora, até no STM, você tem aí uma ministra que, né, à época, quando advogada, tinha uma ligação com o careca do INSS. Então, infelizmente, o Poder Judiciário no Brasil hoje precisaríamos aí de uma lava-toga, de um aprofundamento dessas investigações envolvendo o Poder Judiciário. Que vamos nos recordar, a própria Lava Jato, ela começa a ser atacada e desmontada quando ela chega no Poder Judiciário. O telefone do diretor jurídico da JBS. Ali há segredos da República inconfessáveis e que, né, você vê todas manobras ali que foram feitas no âmbito do Poder Judiciário para evitar o acesso às informações do diretor jurídico da JBS. Porque também confirmariam que a corrupção, infelizmente, no Brasil existe no Poder Legislativo, existe no Poder Executivo, mas também existe no Poder Judiciário. E esse caso agora dessa informação envolvendo a ministra do STM tem que acender um sinal vermelho para todos os brasileiros, porque a corrupção dentre os poderes da República, a pior corrupção que tem é a corrupção no Poder Judiciário, pois ela é a negação da justiça. E se você nega a justiça, destrói o senso de justiça e moralidade de um país, aí fecha as portas porque o país acabou.